Opa, e aí pessoal, beleza? Meu nome é Willon e se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já acompanha o canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like porque ajuda a fortalecer muito o canal aí. E antes mesmo de começar esse vídeo aí, para você não esquecer, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, a gente fala sobre modelagem e impressão 3D, então considere se inscrever no canal para você ficar atualizado aí nessa tecnologia, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a altura de camada. Existem diferenças quando a gente quer utilizar essa configuração para determinados nichos, tá? E entender como que isso funciona vai te ajudar aí a configurar suas peças, beleza? Então vamos para mais um vídeo. Pessoal, então com o intuito desse vídeo aqui é ser direto ao ponto, a gente vai falar aqui sobre as principais configurações relacionadas à altura de camada, quando a gente pode utilizar, por que a gente utiliza, tá? E a partir disso você vai conseguir adaptar de acordo com a sua realidade. É muito importante que você entenda que tanto a impressora 3D, quanto o software de criação, quanto também o programa que a gente utiliza para criar nossos próprios produtos de forma personalizada, são ferramentas que vão somar aí para você conseguir colocar mais dinheiro no seu bolso, ou seja, através do desenvolvimento de produtos totalmente personalizados, beleza? E aqui dentro do software Ultimaker Cura, que é justamente o programa que a gente utiliza para programar nossas peças, aqui a gente consegue colocar, além da altura de camada, preenchimento, quantidade de linhas de parede, né, a quantidade de velocidade que a gente quer utilizar para imprimir a peça. Então é muito importante que a gente domine também alguns parâmetros relacionados a isso, para que você consiga aí, de acordo com o seu produto, colocar as configurações adequadas, beleza? E com a configuração, a altura de camada não é diferente. Por quê? Porque quando a gente abre aqui, ó, dentro dessa aba superior direita, tá, no programa em questão, a gente não vai configurar aqui a impressora, tá, pessoal, o bico. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu explico do zero como que você faz para baixar esse programa aí no seu computador e utilizar aí gratuitamente, tanto o software Ultimaker Cura, que é utilizado ali para programar a peça para impressão 3D, e também o software de criação em 3D, que é o Fusion 360, que você pode utilizar aí gratuitamente, beleza? Então, quando você configura aqui, além da sua impressora, o bico de impressão, isso aqui vai fazer diferença na hora que você quiser aumentar essa altura de camada, tá? Lembrando que a altura de camada, ela pode variar, tá? De 0,16, dependendo de aplicações mais comuns, tá? Até 0,32 milímetros. E eu vou te explicar o porquê que eu te passei esses dois números aqui, porque dependendo do seu produto, você vai conseguir utilizar uma menor, tá? Antes da gente iniciar aqui, pessoal, é muito importante que você compreenda que a altura de camada, ela tá diretamente ligada à altura que cada perfil impresso terá. Ou seja, se você utilizar uma altura de camada maior, a sua peça logo demorará menos tempo para ser fabricada. E ao contrário também funciona. Se você colocar uma altura menor de camada, ela vai demorar mais tempo, uma vez que a subida do Z ali vai demorar mais tempo para chegar até o topo. Beleza? Então, como que a gente faz para configurar a altura de camada aqui, ó? Quando eu tenho uma peça onde ela possui alguns perfis que ultrapassem ali o limite de ângulo, né, que é normalmente até 45 graus, dependendo da utilização do suporte na sua peça, né, a gente consegue também analisar se a gente vai poder utilizar ou não uma altura maior. Por quê? Se a gente utiliza, por exemplo, o 0,32, que está localizado aqui, ó, em quantidade, e clica em fatiamento, ele vai me dar aqui o G-Code, né, que é justamente a programação e o percurso que essa mesma ferramenta ela vai fazer aqui na minha mesa de impressão. Essa mesma velocidade e também, pessoal, locomoção ali dentro da mesa de impressão, ela vai funcionar no físico da mesma forma que a gente programa aqui, tá? Por isso que antes de passar para uma impressora 3D, é muito importante que você leve em consideração a resistência da sua peça e também a velocidade máxima que você pode utilizar ali. Por quê? Porque se a sua máquina ela for uma máquina de entrada, você vai ter que se adequar, tá? De acordo com o que você já tem. Os recursos que você já tem vão te ajudar a chegar no próximo nível. Sempre, tá? Você tem que sempre levar isso em consideração, porque assim a longo prazo você vai começar a analisar que as suas ações é justamente o plantio para você colher esses resultados. Então a prática também, quando você for colocar todas essas configurações que eu estou mostrando para você aqui no software, também vai valer a pena, porque quanto mais você pratica, menos você depende, mais você aprende, beleza? Então, galera, o que acontece? Quando eu venho aqui, ó, e coloco, né, a altura de camada, por exemplo, eu coloquei 0,32 e eu altero aqui, ó, essa no canto
direito aqui, ó, esse pontinho, a gente consegue ver a altura de cada camada, né? Ou seja, eu tenho aqui determinados números que me referenciam, né, exatamente no meu ambiente de criação em 3D. O que acontece? Quando eu vou chegando aqui, ó, exatamente nesses ângulos maiores, como a gente tem aqui representado, normalmente, se a gente tiver uma altura muito alta de cada camada, ela não vai ter aqui uma base sólida para conseguir depositar material em cima, ou seja, você provavelmente vai ter um material caído ali, e isso é o risco que a gente corre quando a gente não quer usar o suporte. Quanto mais a gente evita o suporte, menos material a gente gasta, e quanto mais a gente otimiza o produto no ambiente de criação, menos a gente utiliza também esse suporte, por isso que é muito interessante a gente saber disso, beleza? Agora, se eu coloco uma altura menor, por exemplo, 0,16 milímetros, a gente consegue utilizar até 0,05, é a precisão da impressora, tá? Mas no caso aqui, para você ter um limite bom, você vai conseguir trabalhar com essas duas numerações de acordo com o produto que você tem. Se for peças muito menores do que normalmente você encontra aí no mercado disponível, tá? Como um anel, ou então algum produto que normalmente a resina que atende, aí você pode optar por usar um bico menor, até mesmo uma altura de camada menor do que essa daqui que eu estou recomendando para vocês, tá? Mas normalmente vai seguir exatamente esses parâmetros, beleza? Então o que acontece? Quando a gente volta naquela mesma região ali, tendo uma altura de camada menor, olha só o que acontece, ó. Normalmente, essa distância que a gente tem aqui, ó, entre, né, a borda da camada anterior, já é suficiente para a gente conseguir depositar uma em cima, né, sem dar aquele aspecto feio que normalmente a gente tem nas peças impressas, tá? Então, vai depender muito do seu produto e por isso esse range aqui ele vai ser o suficiente. Beleza, olha só para a gente ter uma referência aqui, tá, de tempo, a gente tem 5 horas e 57 minutos usando essa altura de camada aqui, que é 0,16, e quando a gente passa aí para 0,32 milímetros, que a gente está utilizando essa altura aqui máxima por ser o bico de 0,4, obviamente se você utiliza um bico diferente desse que a gente está recomendando aqui, você vai poder variar essa altura de camada, tá? É diretamente proporcional. Por quê? Porque se você tem um bico de 0,6 milímetros, você vai conseguir utilizar aí até 0,45 milímetros de altura, né, para você conseguir otimizar o seu modelo. Isso é muito bom, principalmente quando você fecha uma produção aí maior, que você precisa ganhar tempo sem necessariamente perder a resistência ali da sua peça, tá? Isso é muito importante você anotar. Então, o que acontece? Se eu coloco aqui, ó, 0,32, esse tempo, ele já vai para 3 horas e 48 minutos. Então, é um tempo considerável aí que a gente pode levar em consideração quando a gente está programando essa peça, tá? Outra característica positiva aí, quando a gente utiliza, né, uma altura menor de camada, por exemplo, 0,16, é que as camadas elas ficam mais fixas uma na outra, porque uma vez que essa altura em Z ela sobe menos do que o próprio diâmetro do bico ali, ela fica de certa forma pressionando o material sempre na camada de baixo, tá? Isso pode resultar também em diferenças na sua medida, por isso calibrar a sua impressora ali com a temperatura, distância de retração junto com a velocidade vai te ajudar a ter uma peça de qualidade, beleza? Então basta você fazer o teste aí, né, com um cubo pequeno, utilizando essas diferenças de alturas de camada, porque isso vai depender muito do seu produto, tá? Uma vez que você define isso com um cubo de calibração, você deixa de gastar muito material aí em produções maiores, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que se você quiser ter acesso aí aos melhores produtos relacionados ao nicho 3D, basta você clicar no link abaixo também e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima!